O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. Esporte TVzão começando mais uma semana, a última do mês de outubro. Novembro já se aproxima e no programa de hoje a gente vai tratar das novidades do friburguense, não só na parte profissional, o destino de alguns jogadores que pertencem ao clube, como também das divisões de base. Tem novidade bacana por aí, inclusive agregando aos 200 anos de Nova Friburgo em maio de 2018. Esse é o assunto do programa de hoje, que está no ar a partir de agora. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Esporte TVzão começando mais uma semana. O assunto do programa de hoje é o friburguense e ninguém melhor para falar sobre o Tricolor da Serra do que o nosso gerente de futebol, nosso amigo Siqueirinha. Vem para cá, Siqueira, mais uma vez. Bem-vindo ao nosso programa, viu? Beleza, Vinícius. Prazer todo mundo. Trazendo algumas novidades. A gente não pode parar, né? Tem que seguir. É um momento difícil, mas estamos andando. Emprestamos alguns jogadores, né? De verdade, tem algumas ideias aí já para o profissional, independente de calendário. E também bastante coisa na base. Siqueira, na última vez que você esteve aqui, você dizia que a ficha ainda estava caindo sobre a campanha na Série B, o que deu certo, o que deu errado, o que tinha para corrigir, o que a diretoria já conseguiu planejar para o próximo ano. Ainda não tem uma data oficial para o friburguense voltar a campo, isso dificulta um pouco, acredito eu. Mas o que já deu para ser planejado, o que a diretoria tem pensado? A falta de calendário com certeza é o maior problema, né? A gente tem aí uma Copa do Mundo no meio do ano que vem e não existe ainda uma data para um arbitral. O fato é que antes de terminar a primeira divisão, que termina em abril, não começa a segunda divisão. Então existe a possibilidade de você fazer no final de abril para início de maio, parando na Copa do Mundo, ou começando depois da Copa do Mundo. Então isso aí vai ser definido junto com a federação, isso vai ser definido junto com os clubes, mas a gente não tem nem ideia. Mas o que a gente tem feito aí é o quê? Algumas ações, né? Vem agora aí de verdade, né? Foi tudo aprovado do sócio-torcedor. Primeiro a gente vai estar trabalhando mais naquele grupo de ajuda. A gente já tem um grupo aí que já fez a situação do sócio-torcedor e, lógico, a partir aí, eu acho que de janeiro, uma grande divulgação, porque é o caminho que a gente tem como gestão, né? Buscando aí a renovação ainda de contratos, né, com a própria Stan. A gente tem aí até 31 de novembro o contrato com a Stan, a gente ainda não renovou. Então a ideia é buscar, mas para isso você tem que ter também o produto, né? É uma fase realmente muito complicada, mas como você falou, naquele primeiro momento você não tinha muito o que pensar. Agora você já respirou um pouquinho e vê que existem muitas possibilidades. É lógico que a gente, sem cota de TV, sem um grande patrocínio, realmente a coisa se complica mais, mas a gestão está se partindo, né, para uma dinâmica diferente, investimento mesmo mais na base, busca de criar algumas receitas através de bar, de escolinha, de teste, né, do pessoal de fora, ou seja, vai sobrevivendo, né, e de uma outra forma, trabalhando como sempre, mas assim, não de uma forma
tão profissional. Ela, nesse primeiro momento, ela continua sendo amadora justamente porque o planejamento depende muito do calendário que a gente vai ter. Siqueira, você sabe que quando um time joga 2 ou 3 campeonatos, você tem uma escalação reserva e uma titular, né? Aqui no Sport TV Zone eu sou o reserva. Eu vou chamar o titular agora, o nosso apresentador oficial, o Anderson Nogueira. Vem pra cá, viu? Ultimamente, rapaz, eu não sei a última vez que eu apresentei o Sport TV Zoom, viu? Você se lembra a última vez? Tem quase uns 3 meses. Eu não me lembro, rapaz, porque tá tendo várias agendas segunda-feira, e aí conforme você vai trabalhando, você começa a ser solicitado, né? Então você tá aqui rodar o estado todo, né? Por exemplo, tá a questão da seca lá no noroeste, que a coisa tá feia, no norte. Aí as pessoas chamam, né? Ah, vem cá, faz aqui. Mesmo que tenha gente lá da região, acaba pedindo a gente. Aí você acaba tendo que ir. Questão da UERJ. Então, claro que eu não tô falando aqui de política, aqui minha função é outra. Mas aí acabou complicando e segunda-feira e sexta são os dias que, como eu não tô preso na sessão, que funciona para fazer essas agendas, né, em outros municípios ou até mesmo aqui em Friburgo. Mas vamos que vamos, né? Legal, chegou a tempo. Que vamos estar com saudade de Siqueira, rapaz. Eu tava falando com o Bruno Pedretti ali, que eu tava com saudade de Siqueira. Aí quando eu soube que era o Siqueira que vinha hoje, Vinícius, aí que eu fiz mais questão ainda de vir no programa, dar nosso abraço, né? Na verdade, a gente que é apaixonado pelo friburguense, mas que também é Siqueira Atlético Clube, né? A gente ser solidário nesse momento. Né? É triste, é ruim, a gente não queria que o friburguense estivesse nessa situação. Desde que o Siqueira chegou ao clube 98, desde 98, o friburguense jamais passou mais de 2 anos, passou 2 anos na Série B. No máximo um ano, né? Que foi quando caiu, a única vez que caiu. 2010. Em 2010 ficou ioiô, caiu, voltou. Né? Dessa vez, infelizmente, não conseguiu voltar. E acho que tem que fazer, claro, toda a avaliação. Eu acho que errou não trocar o técnico, e falo publicamente. Tenho o maior carinho pelo Merica, adoro o Merica, mas eu acho que naquela hora tinha que ter dado uma sacudida no grupo, era a única alternativa que se tinha, não tinha outra. Eu acho que foi um erro, e que eu nem sei se o Siqueira já teve a oportunidade de falar sobre esse assunto publicamente ou não, e nem vou colocar ele nessa saia justa, mas eu acho que poderia ter sido um pouco diferente, talvez. A gente não sabe também o que aconteceria, se daria certo ou não, mas tinha que ter conseguido a classificação para a semifinal. E houve muitos tropeços dos outros, o Friburguense tinha muita chance. Tinha muita chance. Até o final com chance. Ele perdeu para exatamente com o melhor time, talvez um dos melhores times ali que tinha capacidade para isso. Mas agora é pensar no que vai fazer daqui para frente, né? Eu tenho feito sérias críticas à Federação de Futebol do Rio. Ela não foi bacana com o friburguense. Falei isso, inclusive, na tribuna da Leste no dia que se tratou lá do projeto de árbitro de vídeo, fiz duras críticas à federação, e inclusive, claro, falei, não falo o nome do friburguense, mas o que fizeram com o friburguense, e o que fizeram agora com o Goitacás, mais de ter que jogar assim, isso é um absurdo, isso é vergonhoso. E fiz duras críticas aos clubes grandes também, especialmente a Flamengo e Fluminense, que matam os clubes pequenos, sabendo que eles são fundamentais para que as coisas aconteçam. Daí a Copa Sul, a tal da Rio Sul Minas, é uma competição ridícula, que todo mundo que sabia que aquilo ali era para... Tanto é que não deu certo já no segundo ano, já morreu, não tem condições, né, Siqueira? Eu tenho que fazer uma análise geral para falar de friburguense. Obviamente, quando eu estava com saudade, acabei falando mais do que Siqueira aqui. Mas, Siqueira, o que você está pensando? Técnico, já está pensando nisso? É novembro que volta? Então, na verdade, antes, a gente tem um grupo aqui em Friburgo, hoje a gente tem uma quantidade de jogadores que você faz uma manutenção. A gente, a partir da terça-feira que vem, a gente já vai estar com um grupo aí fazendo alguns trabalhos, vamos aproveitar a seletiva, né, que começa dia 17 de dezembro, então esses times precisam de amistosos e é uma oportunidade de a gente botar alguns jogadores nossos em atividade. Depois vem também em janeiro, os times começam o estadual, então precisa também de amistosos, a gente vai pegar esse gancho para não parar de jogar. Com alguns jogadores, um mesclado de juniores que a gente viu que foram super bem no campeonato, mesmo sendo da segunda divisão, com jogadores que vão continuar parados agora. Nós temos aí, né, o tal Zica, tal Bidu, tal Gleison, tal Lucas, o Bruno. Olha só, se você for falar só desses jogadores aí, né, existe uma possibilidade do Gabriel vir e ficar aqui em Friburgo. Tem mais jogadores, com certeza, o Rafael, e como está a situação do Cadão? O Cadão, ele de verdade, ele vai entrar num trabalho agora, que vai começar já um trabalho com bola, né? Mas o Cadão demora mais um pouquinho ainda. Ele quer jogar ainda. Ele quer, na cabeça do Cadão. E assim, encerrar a carreira dele vou de te falar, forma... hoje eu vejo como ele fez falta, né? A experiência, jogos assim
de virada ali, que a gente tomou 2-0 do América já aos 39 do segundo tempo. Eu sempre falo, a gente às vezes é questionado por isso, mas Cadão e Sérgio, 2-0, 39 do segundo tempo, não perde jogo. Então, né, essa experiência, o Itaboraí, então, esse tipo de experiência, né, as pessoas questionam muito, mas o Friburguense muda demais. A gente traz muito jogador da base. Né, o nosso time aí era muita molecada e eu vi aí. A segunda divisão é uma realidade diferente. Né? O Americano terminou lá, eu tive a oportunidade de ver os jogos do Americano e do Goitacás e ter a relação na mão. A maioria dos jogadores acima de 25, de 27, é realmente aquele jogador mais tarimbado, porque é pressão pura, né? Campo ruim, é pouco torcedor, ou seja, você tem que estar preparado mesmo para e ter vivido tudo aquilo que a segunda divisão oferece pra gente. Agora o Americano ter ficado é ruim, né? Porque o Americano já vem tentando e batendo na trave, né? Segundo ano seguido que o Americano bate na trave. Vai ser um adversário forte, com certeza. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, se tratando de equipe, vai ser, né, eu considero assim, muito parecido, né, com o América, muito parecido com o Audax. Então, quem ficasse realmente ia ser adversário difícil para o próximo ano. Agora, Siqueira, me parece que tem uma preocupação aí de, até mesmo no arroz com feijão, recurso financeiro, né? Ou seja, sem recurso financeiro não se monta time, não se faz futebol. Futebol é caro. Primeiro a gente está tentando, né, resolver o que ficou. A gente teve esse ano, você falou da federação, pela primeira vez, a gente teve um déficit que em 20 anos nunca aconteceu, não recebemos 180 mil. E era um planejamento, a gente nunca planejou. Não recebeu ainda esse recurso? Não, esse 180 não. A federação está devendo. Devendo, e uma alegação, eu não consegui mais falar com o Dr. Rubens, está sempre de licença, parece que está tendo problemas de ordem de saúde, né? Ele está agora até o dia, se eu não me engano, até o dia 7 de novembro. E aí eu tenho que falar, porque a gente planejou em cima desses 180, fez muita falta também. Então, realmente. Está pagando juros, né? Não, sem dúvida, né? Isso aí vira uma montanha. Fora uma série de outras coisas, né? A gente está aí esperando, vamos ver se a gente consegue a renovação da Stan. Né? Já são 3 meses também, porque eles têm esse espaço até dia 31 de novembro. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai um rápido intervalo comercial, daqui a pouco volta com mais Esporte TVzão. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego. 2528-3030. Venha conferir as promoções de aniversário Varejão da Construção. Há 26 anos sendo a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Pisos extra a partir de R$ 8,85. É isso mesmo, R$ 8,85. Forro de PVC 11,90. Apenas R$ 11,90. Kit para banheiro 5 peças R$ 39,90. Telha Precon R$ 79,90. Caixa d'água de 1.000 litros R$ 219,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,00. Janela alumínio com vidro a partir de R$ 179,90. Tijolo de vidro por R$ 8,95. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o aniversário Varejão da Construção. Preço bom! Isso aí, né? É isso aí. 200 anos de Friburgo, Friburguense, está pensando em alguma coisa, Siqueira? Então, o primeiro trabalho, né, eu tinha até falado já em off aqui com o Vinícius, começa já no próximo sábado. A gente vai primeiro na categoria sub-11 e sub-13, né? Já inicia sábado agora, a gente está convidando alguns municípios. Né? Já nessa primeira rodada aí vem Rio Novo de Minas Gerais, vem o São Fidélis e Casimiro de Abreu, mais o Friburguense. O Friburguense em cada rodada participa, né? Então, a cada sábado tem um torneio com equipes diferentes para levar isso até 16 de junho, fazer 200 jogos aí entre sub-11 e sub-13. Legal, bacana. É uma categoria que estimula muito, né, a molecada. Então, nós temos aí 4 sábados de novembro e 2 em dezembro. Aí dá uma parada, volta em 10 de janeiro, se não me engano. Então, tem um processo aí que vai ser levado até a semana do dia 16. Aí, essas equipes provavelmente vão estar reunidas aqui. Estive vendo lá, dia 16 cai logo no início da semana, nós vamos ter aí um final de semana lotado aí de gente aí de sub-11 e sub-13. Muito legal. Agora, na busca por recurso financeiro e até
para não sumir do cenário, né? Tenha o sentimento ou o pensamento de fazer amistoso ou tentar amistoso, especialmente com quem tem mais ligação, que é o Vasco e o Botafogo, talvez? Então, existe sim essa possibilidade, mas até o Biá, né, junto lá da empresa, e eu já fiz contato com algumas equipes, a gente teve a oportunidade de estar em Portugal, o próprio Mitsu relacionando uma equipe do Japão. Existe a ideia de fazer um torneio internacional. Né? Não tem ainda nada definido, mas a gente já está buscando junto à equipe. E aí a gente falou, pela amizade que a gente tem com o Torres, né, de trazer o Fluminense. Isso ali no período mesmo de término de campeonato, para ver se dá tempo entre o campeonato carioca e o brasileiro, ou se tiver alguma parada dentro do brasileiro. Então fazer um campeonato internacional mesmo, aqui em Friburgo. Isso, em Nova aqui em Friburgo. Que aí com 4 equipes, alguma coisa assim. Isso, com 4 equipes. Friburguense, talvez Fluminense, mais 2 equipes de fora. Aí pode vender um combo de ingresso, alguma coisa do tipo. Isso, a ideia é essa aí. E agora com relação na preparação dos times para o Carioca, também tem alguma ideia? Então, olha só, a gente estava até conversando sobre isso. Hoje, para uma equipe fazer uma pré-temporada, ela mudou muito. Não é você ter um estádio. Hoje é resort. Na verdade, é um campo que tenha... É um espaço que tenha campos, que tenha musculação, que tenha toda a área para o cara fazer o trabalho. Para ele hoje fazer uma academia, ele pode ficar, vamos citar aqui no Hotel Busca, mas ele tem que ir para fazer uma academia no centro para depois transferir para o treinamento aqui. E hoje eles estão conseguindo esses espaços que são feitos realmente para negócio, para esse tipo de trabalho. Né? Então, se você falar assim, mas o Botafogo foi para o Espírito Santo e fez, de repente, lá na arena, né? Lá no campo do Rio Branco, e fazia esse tipo de situação. Mas a gente não consegue com tanta facilidade aqui em Friburgo, não. Eu acho que assim, a questão do clima, a questão da cidade, do atrativo do descanso, da boa alimentação, tudo isso Friburgo ainda tem muito forte, mas a gente não tem esse espaço que eles necessitam, essa estrutura. E a atividade de mobilidade mesmo, né, também. Mas, lógico, se a gente for procurado, com certeza vai estar bastante vago, né, no início de janeiro, e eu não vejo problema para isso. Tá certo. Alguma pergunta, Vinícius? Não, então tá bom. Tá bom, porque eu fiquei aqui, acabei tomando espaço aqui do titular de fato, né? Nada, que isso. Mas, Siqueira, a preocupação financeira, obviamente, ela existe, né? E a busca por recursos não é nada muito simples aí numa segunda divisão, né? Como que o Fluminense está fazendo essa ginástica agora, nesse momento, tentando manter as divisões de base? O profissional você antecipando bastante, o profissional já em novembro tendo aí trabalho, não é isso? A ideia de novembro é justamente porque a maioria desses jogadores... Você não sabe o calendário do ano que vem ainda, né? Esse é o grande problema, você vender um produto que ele ainda não existe. Então... E quando será que define isso? Você acredita que até o... Eu acredito que até o final do ano, antes da virada do ano, a gente deve ter isso. Com certeza, eu acredito que entre novembro, agora no máximo em final de novembro, a gente vai ter um arbitral para definir. Se começa logo após o campeonato ou se realmente vai para depois da Copa do Mundo. Né? Mas a gente tem feito o quê? Emprestado alguns jogadores, né? Isso já dá uma aliviada na folha. Se você for analisar, o Luiz Felipe voltou para o Resende, o Lohan foi para o Resende, o Lucas agora o Lucas Volante, né, o mais novinho, vai para o Cabo Frio, o Roberto Júnior para o Cabo Friense. A gente está com umas propostas aí de alguns outros times em relação ao Gleison, o próprio Afonso e o Jefinho, são jogadores que também podem, né, ser emprestados. Então, nesse primeiro momento, dar uma diminuída aí na questão da folha, que os contratos eles são mantidos. E a gente vem fazendo umas ações aí, cara, de dia a dia, como eu te falei, até não é uma forma amadora, mas aproveitando o espaço que a gente tem, né, inventando recursos para a gente se manter. Realmente é um momento, você falou em 20 anos, é o momento mais difícil que a gente atravessa. Agora, com relação ao Lucas que jogava no Vasco, Paysandu, Ceará, então, como está a situação do Lucas? O Lucas, ele já tem uma situação certa aí para apresentar dia 20 de novembro no Novo Horizontino para disputar o Paulista. Uma proposta bem legal para ele como jogador. E assim, mas a gente está tentando viabilizar uma situação da Suécia ainda. Hoje mesmo eu falei com... o mesmo procurador que levou o Rômulo Cabral. O Rômulo, ele volta agora em novembro. Ele não vai renovar com a equipe que ele jogou, mas já tem, né, pelo campeonato que ele fez. O Rômulo é ídolo lá, né? Isso, eu tenho acompanhado pelo Instagram as coisas do Rômulo. É verdade, mas na mudança do treinador,
parece que eles não vão renovar e já tem times interessados justamente lá na Suécia mesmo. Suécia mesmo. Então ele deve ficar aqui no período de novembro junto, mantendo, e no final de novembro vai estar viajando. E o Lucas pode seguir esse caminho, porque como o Rômulo foi bem, né, o procurador precisava de um volante nesse time que o Rômulo estava, porque parece que esse garoto foi vendido para a Rússia. E a gente falou do Lucas, mandou o vídeo, gostaram muito. A possibilidade do Lucas estar indo para esse time é muito grande. Então, ou seja, essas duas chances. Suécia, mas Suécia seria já no primeiro semestre ou não? Suécia, isso no final de novembro também. Então, o Novo Horizontino, a gente fez até uma cláusula que se pintasse alguma equipe... E aceitaram. Até dia 10 Coisa que o Ceará não aceitou lá atrás, né? Foi até dia 10 de dezembro, uma equipe fora do país, ele estaria automaticamente liberado. Tá certo. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais aqui no Sport TV Zoom. Na última parte do programa, não é isso? A última parte. Tô igual jogador de futebol, rapaz. Tô fora de ritmo. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Muito bem, última parte do Esporte TV Zoom. E Siqueira, uma coisa que sempre se critica, né? E aí não estou aqui falando se é justo ou não, é a questão de jogadores de Nova Friburgo ou do friburguense não aproveitar, inclusive jogadores da região, não ter um trabalho de observação, olheiros, né? Porque se tem olheiro ou não tem olheiro, como que funciona essa situação? Não, hoje em dia, foi até legal tocar nisso aí, porque assim, a gente é muito questionado, aproveita muito pouco de Friburgo. Eu acho que é diferente. O friburguense, né, não está dentro da cabeça dos jogadores de Friburgo. Primeiro que a gente tem vários concorrentes hoje. Eu vejo clubes aí formando torneios para olheiros de grandes times vir aqui em Friburgo e olhar. Não estou dizendo que tenha nada errado. Então você já concorre com isso, ou seja, todo mundo, se puder ter oportunidade de não passar pelo friburguense, estar numa equipe grande. Então as promessas de hoje, as grandes escolinhas hoje, elas já fazem isso também. De novo, não estou questionando, é um trabalho. Então você já tem esse tipo de concorrência. E o que eu mais questiono é assim, para ter esse tipo de trabalho, às vezes começa, que o friburguense não leva a lugar nenhum, que o friburguense... Então a gente tem uma imagem que a gente tem que trabalhar isso melhor para trazer esses jogadores até o friburguense. Não é que a gente não aceita, pelo contrário. Nós estamos fazendo aí até o dia 15 de novembro só treinamentos de olhar mesmo, de experiência. Estão vindo 20 por semana de fora, de toda essa região, ficam na casa e depois do dia 15 o pessoal de Friburgo já foi anunciado. Se eu te falar que se a gente continuar, né, já são 6 semanas, a gente está tendo uma média de 20. Se a gente for até o final de novembro, vai manter essa média. O valor que o friburguense tem fora daqui ele é muito grande. As pessoas acreditam que o friburguense pode levar em algum outro lugar, num patamar maior, que é uma grande vitrine, isso aí. Mas aí são 20 até que idade, Siqueira, geralmente? A gente está fazendo 2003, que é o primeiro ano de infantil, até o 98, que é o penúltimo ano de juniores. E assim, e tem vindo bastante aí. E já em dia 15, né, a partir do dia 15 de novembro, a gente começa
a fazer a captação através de jogadores de Friburgo. E assim, se eu te falar que a procura foi quase nenhuma, né? Então a gente vai agora fazer até dezembro. E, lógico, se pudesse ter todo mundo de Friburgo, a despesa muito menor, para a gente muito melhor. A gente já teve um tempo que a gente tinha muito mais jogadores daqui, mas acontece sempre isso. É uma história que o pai quer o melhor para o filho, né? Eu não posso aqui questionar, mas deixando bem claro que a gente sempre tenta mostrar o caminho, mas às vezes a coisa é contada de uma forma muito mais bonita. Tem os casos que dão certo, que esses são contados várias vezes, os casos que não dão certo, eles somem do mapa. Então, né, isso começa hoje, antes com 11 anos. Né, garotinho com 11, com 10, já estão sendo levados para o Rio. Quando não vai para o exterior. Então, a concorrência para a gente aumentou muito, mas é uma crítica. E a escassez também, né? Não, a verdade é que há escassez, porque as pessoas não percebem. A cultura mudou muito, a cultura do Brasil, de uma maneira geral. Então, hoje você não tem tanta fábrica de jogadores como você tinha antigamente. Você tem uma infinidade de possibilidades que a criança é disputado, criança criada em apartamento, e o futebol vai perdendo espaço, não tem jeito. Perdendo, não, e uma série de outras coisas, né? Do computador, como você está falando aí, as melhorias de um cinema, ou seja, hoje tem tantas opções para essas crianças que o futebol realmente já não é mais... Né? O sonho de ser jogador de futebol não é uma coisa mais tão comum como antigamente era. Né? Principalmente na fase ali de 15, 16 anos a gente está tendo isso. Porque hoje a maioria dos colégios já fazem de manhã e à tarde, tem o curso de inglês, então chega um ponto que você tem que falar, olha, o curso de inglês tem que ser à noite. Né? A partir dos 17 anos, se você não tratar dessa forma, fica super complicado. E eu falo para você, a maioria, lógico, né? Se ele tem a possibilidade de estudar, se ele tem a possibilidade de seguir uma carreira já que tem uma abertura maior, acaba também sendo um grande concorrente, mesmo ele tenha o talento, porque a dúvida de ser jogador é diferente de você entrar numa faculdade, que o processo é o mesmo, os juniores é você estar passando pela faculdade, mas se tornar profissional não depende só de você, depende de uma série de coisas. Então, às vezes, a opção ela vai por outro lado. E fora a vida focada e regrada que tem que ter um atleta, né? Nossa, muita Ou seja, renúncia. Sono, alimentação, bebida. É verdade. É uma série de fatores que aí o garoto, às vezes, também, tipo, não estou focado, não quer... Não é para mim. Não quer saber. Mim. Não que o jogador de futebol não possa fazê-lo, até pode, mas... Na hora certa. Mas né? tem uma regra que é muito complexa, né? Principalmente para um garoto que está nos juniores. Outras situações estruturais, Siqueira, você nem está ainda pensando aí, o Eduardo Guilherme, a questão de material de uniformes, tudo vai depender. Ainda não. A gente, porque o momento é um momento difícil, a gente pensou realmente em criar uma empresa. Isso é uma empresa para sustentar esse trabalho no futebol, de que com material esportivo, criar uma marca, e divulgar essa marca, fornecer para outros clubes. Essa era uma ideia, mas a gente não está, financeiramente, a gente não está conseguindo, até porque para você entrar no mercado hoje tem que ser uma coisa de qualidade. E para fazer esse investimento hoje não dá. Mas essa é uma opção aí de gestão. Criar empresas que possam gerir o futebol. Essa é a ideia, que a gente vai ter algumas reuniões aí com o conselho, que a gente tem que passar isso. Porque você pode estar ou não numa primeira divisão. Então, se você for depender exclusivamente de uma TV hoje, realmente a coisa não vai funcionar. Por isso que os clubes hoje viraram o quê? Parceiros de grandes empresas, de grandes investidores. Mudando a lógica, né? Isso, tem que acompanhar esse novo tempo. Imaginar que tudo por conta de um golzinho lá em 2014, Série D do Brasileiro, que a gente... 2012. 2012. Série D. Na Série D. Ali realmente o divisor de águas. O Friburguês estaria na Série B do Brasileiro. E o regulamento, né, cara? A gente caiu no pior momento, na verdade, a gente caiu fora de campo, caiu no regulamento, na hora que deu uma transformada financeira. A gente tinha cotas ali de 1 milhão, passou, eu estava vendo agora valores para as 4 melhores classificadas de 4 milhões e os 4 piores classificados pequenos de 3 milhões, ou seja, triplicou. É um caminho difícil que a gente vai ter por aí. Tá certo, coisas boas tem que vir. Abraço, Vinícius, abraço, Siqueira. Gente, coloca um ponto final em mais Esporte TV, marcando um novo encontro para a semana que vem. Com o Vinícius Gaixinho ou comigo, não sei ainda, mas tem Esporte TV Zoom, seja com quem for. Abraço, pessoal. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça, quando os dias são banais. Nem 1 minuto ou 1 segundo são iguais.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.